tem isso aqui, esse é só isso aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui. Nós vamos ter hoje uma live hoje com a doutora Rafaela. Eu tô só esperando ela entrar, vou convidá-la também. Hoje a live vai ser sobre os tratamentos do SUS e as medicações no SUS. Olá, Boa noite, tudo bem? noite, tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Grande honra realizar essa live com você aqui hoje, Ellen. Ai, Prazer é doutor todo meu. Rodrigo. Agradeço imensamente pelo convite, principalmente para tratar de um tema que é um tema apaixonante e que está tão em voga nesse momento tão delicado que nós estamos vivenciando, né? Acho que a saúde nunca foi tão falada como nos atuais tempos, né? A gente percebe essa preocupação maior das pessoas em relação à saúde, em relação à vida, né? Ao autocuidado, né? Principalmente. Aham. Vamos esperar, né? A gente iniciou, esperar o pessoal entrar. Estou Boa escrevendo aqui o noite. tema para fixar. Sim. Tem aqui. Pronto. Então, vamos nos apresentando enquanto eles estão entrando. Bom, meu nome é Rafaela Fernandes, sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde. Sou professora universitária, autora de alguns artigos científicos nessa área de biodireito e bioética também. Mestranda em gestão das cidades, com linha de pesquisa em bioética. Como eu disse no início, eu sou uma eterna apaixonada pelo direito, principalmente pela área de direito médico e da saúde. A gente lidar com essas crianças, né, tão especiais, principalmente, e que nos ensinam a cada dia mais, né? É algo, assim, muito apaixonante mesmo, adoro. Acredito que seja o seu caso também, né, Ellen? Cada dia uma história diferente, Muito. a gente aprende muito com as famílias, Cláudio sempre presente. E deixar claro, né, Ellen, que qualquer dúvida, conforme você escreveu, pode enviar. A gente vai respondendo na medida do possível. Boa Com noite. certeza, vamos sim. Eu sou Gabriele Ellen, terapeuta ocupacional. Realizo a certificação em integração sensorial pela USP, na Ludens. Faço pós em ABA e desenvolvimento sensório motor pelo CBI. Ainda estou aí no meu início da caminhada, mas sempre fui apaixonada pelas leis, por passar a informação para o próximo, né? Então, eu achei muito importante esse mês do autismo, nesse ano, né? Nesses anos que nós estamos vivenciando, trazer o assunto das legislações em relação à saúde, né? Que é mais difícil achar até pessoas para conseguir para falar sobre o assunto. Exatamente. E a gente não poderia ter escolhido um momento mais propício, além da pandemia em si, mas no mês passado a gente comemorou, né, como um marco, né, o mês de conscientização da síndrome de Down. Agora abril, né, o abril azul que a gente fala, o mês de conscientização do autismo, e a gente verifica essa necessidade de levar informação. Muitas vidas, né, às vezes são inclusive perdidas, eu vou falar no decorrer da live, por falta de informação. A gente tem que ter em mente, a gente está falando de Brasil, muitas famílias, inclusive, sequer têm hoje acesso à internet, apesar de parecer algo tão comum. Então, na medida do possível, a gente tem que levar informação para o máximo de pessoas possível, né, porque informação salva vidas. Eu gosto sempre de frisar, eu gosto sempre de utilizar essa frase,
porque, né, a gente vê o quanto é importante, né? Sim, eu mesma passei por uma situação, no caso foi pelo plano de saúde, mas meu noivo foi internado, né? Tava com uma embolia pulmonar em 3 áreas e queriam transferir ele para um hospital 1 hora e meia de distância do hospital que ele estava, numa ambulância totalmente precária, sem médico, sem nada, e falando, afirmando que o hospital não tinha, não estava escrito que seria coberta internação, sendo que o hospital estava dentro do contrato, dentro do site, todos os lugares diziam que o hospital fazia, menos o plano quando você ligava para eles, né? E aí eu bati o pé, mandei carta extrajudicial, iniciei processo de liminar. Graças a Deus não foi necessário liminar, só iniciou. E ele não foi transferido. E olha, se tivesse sido transferido, tinha ido pro saco, viu? Eu falo que não deixar ser transferido foi o que preservou a vida dele. Porque senão, gente, 1 hora e meia com 3 áreas de embolia. Embolia não pode se mover na cama, quanto mais numa ambulância. Exatamente, e faz toda a diferença, né? A questão aí de minutos, às vezes até segundos, dependendo do quadro desse paciente, faz total diferença. E o mais interessante, Ellen, é que eu vejo através, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, através das ações e através das lives também que eu venho realizando, que a gente vê claramente uma mudança de paradigmas em relação à saúde, em relação a como a população hoje vê a saúde, né? Então, o que é importante a gente frisar? Antes, num passado não muito distante, as pessoas tinham essa ideia, né? Esse conceito de saúde muito, muito vago e muito equivocado, de que era saudável aquele que tinha ausência de doenças, principalmente aquelas doenças aparentes. E, na verdade, não. Hoje, qual é o conceito de saúde que a gente tem que ter em mente, que o beneficiário, o usuário do SUS, né, o cidadão tem que ter em mente? A saúde, ela é um estado completo de bem-estar físico, de bem-estar psíquico e social. E aí que a gente acaba ingressando aí nessa seara dos deficientes físicos, portadores de doenças raras, de qualquer necessidade especial. Por quê? Às vezes, aquela pessoa, aquela criança principalmente, que está ainda nessa fase de formação de personalidade, não tem uma deficiência aparente, mas ele sabe da deficiência, ele tem dificuldades que só ele entende, talvez, e ele tem essa dificuldade de socialização. Então, isso vai, né, atrapalhar de forma direta o desenvolvimento pessoal, a socialização, ele viver mesmo em sociedade como uma pessoa qualquer. Então, o que acontece? Aí que entra todo esse trabalho de uma forma multidisciplinar, tanto ligado ao direito, quanto às clínicas, quanto às terapias, seja terapia ocupacional, fisioterapia. Hoje a gente vê aí várias, né, terapias que vêm acompanhando o desenvolvimento da medicina, vêm acompanhando os estudos de várias novas doenças que vêm surgindo, que vêm sendo estudadas, como a musicoterapia tem tido resultados maravilhosos aqui com relação aos clientes, principalmente aos autistas. Então, a gente verifica isso, que quanto é importante a família, ou às vezes o próprio portador dessa necessidade, dessa doença, ou do transtorno do espectro autista, procurar, né, os seus direitos, procurar se informar e iniciar o tratamento, né? E também ter um diagnóstico precoce e um diagnóstico acertado. Eu gosto muito de falar em todas as lives que eu realizo. Eu cheguei a fazer uma live com não sei se você conhece, eu até os convido a seguir a jornalista Larissa Carvalho, que é mãe do Theo, que possui uma doença rara. E ela foi uma das pessoas que levantou a bandeira do teste do pezinho, que inclusive é um dos direitos que a gente vai falar aqui no decorrer da live.
E o que Foi a acontece? jornalista que o filho tem uma doença rara que tem alergia a leite, o leite, a questão do leite Exatamente, mata os exatamente. neurônios. O leite mata os neurônios. Então, ela, não só o leite, como, né, vários alimentos, às vezes uma papinha que a gente fazia, que ela fazia, o ovo, Aham. e são coisas que a gente foi criada como mulher a alimentar os nossos filhos. É onde a gente Exatamente. brincava, né? Quando a gente brincava de boneca, então ela alimentava o filho acreditando que estava fazendo bem para essa criança. E na verdade, né, ela era uma doença rara, que não teve um diagnóstico precoce, foi um diagnóstico muito tardio. E quando ela Demorar acho que dois descobriu, anos e meio. sim, já se encontrava num quadro irreversível. Então, ela não, né? Hoje, o que resta a essa mãe, a essa família? Tratar, cuidar, tentar haver progressões no decorrer da vida dessa criança. E graças a Deus eu venho acompanhando toda a vidinha aí do Theo, ele tem tido melhoras. Mas o que acontece? A importância do diagnóstico precoce. E hoje o SUS, né, o que a gente tem aí de aprovação é um teste do pezinho que contempla apenas 6 doenças, né? Então ele vai fazer o rastreamento de apenas 6 doenças. E na verdade o teste do pezinho ampliado ele contempla quase 60. Na verdade já tem estudos aí com a possibilidade, né, está ainda em curso, mas de quase 100 doenças, rastreamento de quase 100 doenças. Então, o que acontece? Se essa mãe tivesse tido este diagnóstico precoce lá no início, né, a Uhum. indicação é de que seja feito pelo menos nos 7 primeiros dias de vida, essa criança ela não teria qualquer privação e mais, se a gente for fazer cálculo até por questões de gastos do poder público, sairia muito mais barato para o poder público ele custear um teste do pezinho do que custear hoje um tratamento de alto custo para essa criança. Sem Sim. contar, né, as privações que ela vai ter em virtude de não ter tido acesso a um teste que é direito dela. Então, a gente não E que pode é muito mais esquecer simples, né? que, né, a saúde é um direito social fundamental. Então, é um direito dela. E aí, foi levantada essa bandeira, a gente conseguiu um avanço muito considerável, fiquei muito feliz. Agora, no último dia 23 de março, a gente conseguiu. Até, inclusive, no link na minha bio tem um link para assinatura quem quiser participar, conhecer. Nós tivemos a aprovação na Câmara, logicamente ainda vai para o Senado, mas houve a votação com unanimidade para que esse teste do pezinho ampliado venha, né, para o SUS. Então, assim, Muito legal. muito legal. Olha já. E assim, o que é importante a gente trazer, a gente frisar que, assim como as demais leis, seja né, os estatutos do deficiente, né, da pessoa com deficiência, houve essa evolução em virtude de pessoas que se movimentaram, de que buscaram Uhum. informação, e muito mais do que isso, que levaram essa informação para outras famílias, para outras mães, para outras pessoas que também abraçaram a causa. E a gente vê, né, vai virando lei, vai virando e vai melhorando cada vez mais, né? Então, por isso essa importância da gente levar a informação e de também exercer o nosso direito cidadão, né? Buscar os nossos direitos. Acho que inclusive uma área que ainda falha muito, né? Apesar de não ser muito assunto da live, talvez você saiba me ajudar quem procurar ou sequer se existe alguém né, se defendendo dessa causa. Mas o sentido do emprego apoiado, né? Se tem leis em relação, quais as leis e como defendê-los em relação ao emprego apoiado, que inclusive eu participo de várias comunidades de autistas, de pessoas com deficiência no geral, e o que eles mais reclamam é que eles não têm a mínima ideia de a quem procurar na hora que está complicado, que não está sendo garantido os direitos deles dentro do trabalho, ou pior, nem sabem quais são os direitos dele dentro do trabalho. Sim, na verdade, principalmente em relação a empresas, tem algumas peculiaridades, né, alguns requisitos que a gente tem que verificar, como, por exemplo, o número de funcionários, para verificar essa questão
da porcentagem que tem que ser exigido. Mas o que acontece? Tem que ser observado se houve algum tipo de discriminação, principalmente se foi negado o emprego a ele em virtude de alguma deficiência, em virtude do transtorno do espectro autista. E assim, é o que eu falei, a gente tem que fazer, não deixar de fazer essa movimentação, verificar aí na sua cidade, tem empresas, vamos verificar, a empresa tal, quantos deficientes você emprega na sua empresa e fazer mesmo essa pesquisa, fazer essa movimentação, porque a gente vê, infelizmente, uma omissão também dessas pessoas no sentido de às vezes não ter força, no sentido de ter mais pessoas apoiando para que isso de fato aconteça, principalmente cidades do interior. Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem uma lei que garante, né, a inserção, né, no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Então, esse direito, né, já é garantido por lei. Porém, é o que eu gosto de frisar. Não adianta essa lei, né, estar ali no papel apenas, né? O cidadão, ele tem que procurar exercer o seu direito. Então, né, agora o que funciona muito são ONGs, né, fazer essa movimentação, associações, procurar mesmo ali na sua região outras pessoas com situações parecidas, deficiências, doenças raras, e tentar movimentar, fazer lives, né, fazer movimentações. Por quê? Para poder realmente criar força esse movimento e essas pessoas se sentirem mais à vontade também de falar, de participar, né, e de procurar exercer esse direito. Sim. O que eles reclamam muito, às vezes, não é nem na questão de conseguir o emprego, apesar dessa parte ser difícil também. É na questão de conseguir que a empresa entenda que não é ele que tem que se adaptar à empresa, mas a empresa que tem que se adaptar à pessoa, né? Conseguir material, conseguir o que a pessoa precisar para não sobrecarregar o físico, o mental, independente da deficiência que for, que ela consiga, mesmo com a deficiência, desempenhar o seu papel, sem a empresa em si dificultar mais, né? Que é o que acaba Exatamente. acontecendo. A gente precisa muito ter esse trabalho de conscientização da sociedade de uma forma geral, porque né, a gente vê que isso é precário, né? Há essa necessidade de levar mesmo essa informação, principalmente para cidades do interior. Grandes empresas a gente já verifica, né, pelo menos aqui na região, que há essa oportunidade, né, de incluir, né, de inclusão. Então, essa bandeira da inclusão, ela realmente tem que ser levantada, precisa ser falada, mas eu vejo que hoje, né, a melhor arma seria a informação mesmo, né, como forma de mobilização. Tá? E também, Ellen, o que é muito importante a gente ter em mente, principalmente hoje a gente vai tratar especificamente dos casos que envolvem o SUS, né? A doutora Luciane já falou de forma brilhante numa live anterior sobre a questão dos planos de saúde, mas o que as pessoas às vezes confundem é que, na verdade, não há uma diferenciação dos direitos em relação ao beneficiário do plano de saúde, ou seja, em relação à saúde suplementar, e ao usuário do SUS, né? O direito à saúde, o direito à vida, a própria dignidade da pessoa humana é um direito que é inerente a todos, independente se ele tem condições de arcar com o pagamento de um plano de saúde, né, de custear aí a saúde suplementar ou não. E é importante, né, também a gente deixar claro a questão aí da responsabilidade, né, uma judicialização da saúde responsável. Então, a maior dúvida que a gente tem, principalmente aqui no escritório, é com relação a quais os tratamentos que, né, são custeados, seja através do plano de saúde ou SUS, quais medicamentos, insumos também, principalmente crianças nos primeiros anos de vida, né, fazem uso de suplementação, que são caríssimos.
E a maioria dessas famílias, às vezes, sobrevive com um salário mínimo, então é muito importante a gente também, né, deixar claro com relação a isso, esses insumos, ao direito, né, de conseguir, mas não há uma diferenciação, né? Às vezes o procedimento é que vai ter né, algumas diferenças na forma como você vai tentar conseguir, né, esse medicamento, esse tratamento, cirurgia, em relação ao SUS e aos planos de saúde. E essa questão da judicialização da saúde, ela levanta muitas discussões, porque, inclusive, há muitas críticas, né, em relação à judicialização da saúde, principalmente devido às vezes, aquela pessoa que não ingressou com uma ação, né, e já fez um pedido administrativo há muito mais tempo, às vezes ela está ali aguardando e alguém que ingressou com a ação conseguir, né, o medicamento, conseguir o deferimento dessa liminar antes, né, um curso de tempo muito menor. E aí a gente verifica exatamente isso, que principalmente em relação ao SUS, é tudo muito burocrático. E a judicialização da saúde se dá principalmente em virtude disso, né? A gente vê uma defasagem técnica, a gente vê uma burocratização. Então, às vezes, um pedido que dentro de uma liminar a gente consegue que esse medicamento, essa cirurgia seja realizada em até 48 horas, às vezes esse pedido ele vai demorar meses. Então, a pessoa, aquele paciente, corre risco de morte ou até mesmo de uma consequência, né, que pode causar alguma deficiência até, né, algum quadro irreversível, ele acaba não vendo opção, senão ingressar com uma ação judicial, né, como foi o caso do seu noivo, né, então é muito importante a gente ter isso em mente também, né, essa diferenciação. E, deixa eu ver... Você teria, com relação a essa questão da judicialização, teve alguma dúvida de algum paciente? Você que a gente deixa claro. Eu acho que a gente pode explicar rapidinho como que faz o passo a passo da judicialização, né? Então, essa questão da judicialização, a gente né, tem uma crítica, principalmente do que é chamado da reserva do possível, né? Que se refere o quê? Aqui para a gente explicar. A gente jogar na balança mesmo ali a questão do direito fundamental desse paciente, desse cidadão que está ali, talvez correndo risco de morte, e a questão ali da questão financeira, né? Do município, do estado, né? Porque às vezes é um tratamento de alto custo, às vezes é uma cirurgia de alto custo. Então, né, fica essa divergência do que deve prevalecer, né? Então é algo assim muito complicado, né? Mas o que acontece? Como é feito todo esse procedimento? A minha orientação, como eu disse, a gente tem que prezar sempre por uma judicialização responsável. Então, todos os casos dos clientes que me procuram, a gente vai tentar formalizar, em primeiro lugar, primeiro passo, um processo administrativo, ou seja, a gente vai fazer um requerimento, né, ali junto à Secretaria de Saúde, munido, logicamente, todos os documentos. Isso aí é um ponto que é muito importante. Às vezes, o pedido ele pode ser indeferido porque falta um laudo médico fundamentado. Às vezes, a pessoa não junta os documentos básicos, como documento pessoal com foto, comprovante de residência. Então, é muito importante ter essa orientação profissional, principalmente nesse momento inicial, né? Então, quais os documentos são necessários? Documento pessoal com foto, comprovante de residência, um laudo médico fundamentado, informando a CID daquela doença, qual o tratamento, ou cirurgia, ou medicamento que é necessário, né? Se tiver alguma terapia também, quais terapias são necessárias, qual a carga horária, né? Quantas vezes por semana, é 1 hora, 40 minutos. Então, assim, está tudo bem, né, descrito ali. E protocolar esse pedido junto à Secretaria de Saúde, né? Geralmente eles têm um prazo de até 30 dias. E aí que entra também uma outra questão, que é o que a gente falou, às vezes a pessoa não pode esperar, né?
Então, a gente, vários casos eu entendo como essa demora, né, também, né, não é uma negativa expressa, mas a parte não pode esperar, então a gente acaba se vendo obrigado a logo judicializar para que, né, esse paciente não venha a óbito, não venha, né, passar por uma consequência, né, de um quadro irreversível. E tendo a negativa ou tendo essa demora na resposta, aí sim a gente ingressa com uma ação judicial. Então, que vão ser, né, a fundamentação em relação à documentação vai ser a mesma do processo administrativo. Porém, a gente vai judicializar e vai tentar ali, junto ao Poder Judiciário, exercer esse direito da forma mais urgente possível, né? Geralmente, aí vai depender de cada caso, está sendo um pouco relativizado em virtude da pandemia, né? A gente passou por um período aí de alguns prazos suspensos, né? E aí pode também variar, né? De acordo com cada região, se está em lockdown ou não. Então, isso aí também tem que ser relativizado de acordo com cada estado, de acordo com a realidade de cada cidade também. Mas, e deixar claro que é muito importante tanto essa orientação inicial em relação ao direito do paciente, a documentação que ele precisa apresentar, e do profissional da saúde também. Ele deixar claro ali quais as terapias, quais, né, os medicamentos, porque o juiz ali, ele tem um conhecimento técnico voltado para o direito, mas ele não tem o conhecimento técnico ligado à saúde. Então, às vezes, né, até para ler, a gente tem essa dificuldade de interpretar um laudo, às vezes a letra do médico, né? Hoje tem sido, né, eles têm preferido digitar, né, imprimir, mas assim, termos técnicos, então tudo isso a gente tenta levar para o judiciário da forma já mais simples possível para não ter, né, nenhum motivo de demora. Talvez até uma orientação para os profissionais é que eles não deixem de usar os termos técnicos, mas expliquem, né? Explique, exatamente. Deixe descritivo o que é aquilo, porque quase ninguém vai entender muito bem aquilo, né? Por exemplo, na minha área, integração sensorial, tem gente que nem sabe que isso existe. Quanto mais entender os tipos de disfunção do transtorno de processamento sensorial. Vai fazer sentido nenhum para a pessoa. Eu tenho que descrever o que é a disfunção e o que ela impede da pessoa fazer, a importância dela desempenhar, né, dela fazer aquela terapia para ela poder desempenhar aquelas outras funções no dia dela, na vida dela. Senão, eu acho que o juiz não vai entender nada, né? Se nem os próprios colegas da profissão às vezes não entendem. Sim, e a gente tem muita discussão, principalmente que a gente verifica nos indeferimentos dos pedidos administrativos, às vezes o tratamento indicado pelo profissional da saúde isso acontece muito, principalmente em relação ao autismo, né? Em relação a um dos métodos que são mais utilizados, né? O ABA, o Denver, por exemplo. E, às vezes, o que acontece? Aquela rede ali que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, os postos de atendimento à saúde, eles possuem, sim, profissionais qualificados, mas que, na maioria das vezes, aquela terapeuta ocupacional, aquela fisioterapeuta, não tem um certificado, né, de especialização naquele caso específico daquela criança, né? Sim. Então, o que acontece? Não desqualificando esse profissional, mas às vezes um fisioterapeuta que tem um tipo de especialização, ele não vai atender a necessidade dessa criança, ele não vai atender essa necessidade dessa pessoa com aquela necessidade específica. Então, isso aí é dos principais pontos que a gente bate muito na tecla quando a gente judicializa, que, né, apesar do município disponibilizar, por exemplo, um profissional, né, ele não tem um profissional qualificado para a necessidade daquele paciente. E a gente verifica, você vai, né, poder até falar melhor do que eu, que você lidar ali diretamente no desenvolvimento da criança, o quanto faz diferença. Eu vejo muito isso aqui com os autistas, quando, principalmente voltado para os planos de saúde, as redes conveniadas,
As terapias multidisciplinares, que Aham. eram realizadas de uma forma genérica, e as terapias específicas com aquele profissional especialista na necessidade daquele paciente. Como a criança evolui num prazo de Muito tempo inglês. muito mais curto e como a gente vai vendo o resultado, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, isso é muito importante. E às vezes a E a... família, ela também não tem essa informação, a gente verifica Não. muitas famílias, até com grau, né, de estudo, às vezes a pessoa, né, não tem conhecimento técnico para interpretar. E ela acha que está sendo ofertado o melhor para o seu filho, e na verdade o tratamento que ele precisa, ele não está recebendo. Né? Então, isso aí é muito importante. Às vezes até o que acontece também é que mesmo se o profissional tenha a especialização necessária, tem especializações que precisam de equipamentos, né? Por exemplo, o Exatamente. Bobat, a integração sensorial. E esses equipamentos nem sempre o SUS tem ali na onde a pessoa atende. Eu passo por um caso que eu atendo numa clínica, né? Numa clínica não, numa ONG, que atendemos tanto o pessoal da Marinha quanto o pessoal da prefeitura. E infelizmente a gente não está com uma verba, ainda mais nesse momento da pandemia, né? Estamos vivendo mais das doações, as doações estão poucas, de conseguir adquirir os equipamentos que às vezes a gente está tendo demanda. Sim, Então, por mais às vezes que até tenha o profissional preparado, às vezes não tem como o próprio profissional atender aquele caso, porque não consegue se ter os equipamentos necessários, porque alguns equipamentos são caros. Para você montar uma sala de integração sensorial, você precisa de no mínimo 4, 5 mil. exatamente. E a gente verifica até algumas discussões, até muito recentes, medicamentos ainda não registrados pela Anvisa, né, medicamentos, né, de uso off-label. Então, assim, há essa discussão, há, na maioria dos casos, essa negativa, e são medicamentos que geralmente são prescritos, principalmente para crianças, né, com doenças raras, e que há essa Uhum. negativa, o SUS principalmente nega sob a fundamentação de uso experimental, por exemplo. Então, o que acontece? Já temos aí um entendimento majoritário também em relação a esses medicamentos, de que é até abusiva essa negativa, porque, na verdade, o profissional qualificado, o médico que prescreveu aquele medicamento, até a gente chama de liberdade profissional, né? Que, inclusive, Uhum. é uma das prerrogativas ali do médico, está, né, tem previsão no Conselho Federal de Medicina, ele tem essa liberdade de prescrever. Então, o outro profissional, ele não pode questionar, né? Uhum. Então, assim, tudo isso também tem que ser observado. A gente verifica que há muita negativa em relação a isso e, às vezes, durante esse período aí de processo, aquela criança fica sem medicamento, fica sem o tratamento, pode ter uma piora do quadro ou até algo mais grave, né? Então, assim, são muitas questões que a gente verifica que fazem Uhum. muita diferença. O home care também é algo que a gente tem uma incidência de casos muito grande aqui no escritório, né? Às vezes essa necessidade de ter essa extensão desse tratamento hospitalar ali na residência desse paciente e que tanto para planos de saúde quanto, né, o tratamento aí voltado para o SUS tem um índice de negativa absurdo, um índice de negativa muito grande. Né? E as pessoas não têm essa informação, elas realmente acreditam, né, que não tem direito. Então, assim, é muito importante a gente tratar desses temas também. Sim. É uma pergunta. Sim, Tem como a pessoa, mesmo que o medicamento foi recomendado, né, foi prescrito no plano de saúde, tem como ela pegar as medicações no SUS? sim. Na verdade, assim, não há uma proibição, tá? Não há uma proibição. É o direito de todos. Há até uma discussão, pessoas às vezes que falam, mas aquela pessoa ela tem uma renda muito alta, né? Na verdade, assim, é direito de todos. Logicamente que
para algumas demandas, né, são feitos, a gente sempre pede. Tem alguns requisitos, como, por exemplo, você fazer os cadastros, devidos cadastros, ter a carteirinha do SUS. Então, não basta você simplesmente chegar lá e tentar receber esse medicamento, esse tratamento. Né? É um direito de todos, independente, né, de ter ou não a saúde suplementar. O que pode depois haver um conflito de interesses entre o poder público e os planos de saúde, né? E eu estou até olhando a dúvida aqui. Quando as pessoas vão buscar um remédio de alto custo não tem medicamento, vou falar aqui. Porque aí o que acontece? Tá cortando? Oi? Acho que cortou aqui a minha imagem. Mas aí o que acontece? Essas questões, então, assim, a gente não. Como eu falei, independente, né, de ter ou não plano de saúde, é um direito de todos e é um dever do Estado. O que pode haver depois né, uma divergência entre conflito de interesse entre o plano de saúde e o SUS, haver uma discussão se vai haver o ressarcimento ou não entre eles, né, em relação a de quem é a obrigação de custear, já que ele tem, né, faz parte aí da rede integrada da saúde suplementar, né, dos planos de saúde. Agora, quando foi a Letícia, né, perguntou, deve cobrir equipamentos, cadeiras de rodas específicos, assim, implantes auditivos, tudo isso. E é algo também que as pessoas não têm informação. Então, tudo o que for voltado à saúde desse cidadão, que houver, né, preenchido esses requisitos que a gente mencionou no início da live, a indicação do profissional qualificado, a indicação médica, ficou configurada a necessidade, a urgência nesse tratamento, no fornecimento desse medicamento, ou dessa cirurgia, ou de equipamentos, cadeira de rodas, o SUS tem sim que custear, tá? Tem sim que custear. Até porque as pessoas confundem muito, é o que a gente falou com relação até ao próprio conceito de saúde. Elas acreditam que, né, às vezes não é uma deficiência aparente, não é uma doença aparente, principalmente voltadas para as doenças raras, a gente não vê, às vezes, ali a olho nu. E as pessoas têm essa ideia equivocada de que não há necessidade de buscar, seja esse equipamento, esse medicamento, seja essa cirurgia. Então, seguir mesmo, Letícia, né, esse procedimento, esses requisitos, fazer um requerimento administrativo, logicamente fundamentado, com laudo, demonstrando essa necessidade, e havendo negativa, judicializar, com certeza. Tá? E com relação à outra pergunta que ela tinha feito, acho que sumiu aqui, né? Com relação a quando as pessoas vão procurar principalmente medicamentos de alto custo e que não tem. O que acontece muito, que eu verifico, é o seguinte, principalmente voltado em relação ao SUS, já tem até uma lista disponível, às vezes em alguns postos, a farmacinha, né, vulgo farmacinha, que é conhecido vulgarmente, já tem uma lista ali, né, que geralmente esses medicamentos estão disponíveis, alguns têm realmente que montar esse processo administrativo, mas o que acontece muito na prática, o município principalmente, com medicamentos sem questão de prazo de validade, principalmente medicamentos de alto custo, às vezes ele não vai ter ali a pronta entrega, então tem que ser montado aquele processo administrativo e juntar toda essa documentação que a gente mencionou para fazer o pedido, fazer um requerimento para que haja o fornecimento desse medicamento. O que é muito importante que tem que ser observado é se aquele paciente ele vai ter condições de esperar toda essa burocracia para receber esse medicamento. A gente tem que fazer essa pergunta, questionar. Então, olha, esse medicamento, essa criança, essa pessoa, ele não pode ficar um dia sequer sem uso desse medicamento. Ele não tem dinheiro mais para comprar. Amanhã ele já precisa desse medicamento. Então, infelizmente, o que vai ter que ser feito? Não vai ter condições de aguardar que se finalize esse processo burocrático e vai ter que judicializar. Né? O índice de judicialização da saúde, infelizmente, ele aumenta muito em virtude disso, dessa burocracia, dessa demora em solucionar esse impasse. Então, né, o profissional, essa família, ele se vê obrigado. Nessa pandemia, mesmo com a decisão judicial,
Então, a gente, né, infelizmente, a gente está da Covid e a gente se deparou aqui na região até mesmo com a ausência de equipamentos disponíveis. A maioria dos quadros, né, de pessoas infectadas teve uma evolução do quadro, precisou realizar esse tipo de tratamento e as máquinas estarem, né, é uma máquina que né, são empresas particulares, né, geralmente que fornecem, e a gente vê esse tipo de situação. E até mesmo medicamentos que estão sendo muito utilizados na pandemia, que estão sendo esgotados. Então, assim, são casos atípicos que acabam sendo decididos de acordo com a região e de acordo até mesmo com o entendimento, né, do juiz. Eu sempre oriento, como uma defensora inata dos direitos à saúde, a judicializar, né? Na verdade, é um direito nosso, então, né, como eles vão resolver, a gente não sabe, mas assim, a gente não pode esperar. Aquela pessoa que está doente, está necessitando do tratamento, do medicamento, ela não pode esperar. Então, assim, o que a gente verifica? O SUS, né, é um dos, a nível mundial, é um sistema de saúde um dos melhores que existe. Mas por que que há todos esses problemas? A gente vê uma ausência muito grande, não há uma boa administração, às vezes, desses recursos, né, que existem. Não há uma boa administração desses recursos. Então, acabam desaguando nesse tipo de situação. Sim. E então, assim, a minha orientação procurou estar esgotado, judicializa. A gente, né, o Estado, né, o Judiciário, ele vai, né, procurar verificar quais meios disponíveis que ele tem para poder resolver o problema daquela pessoa. Mas, assim, a gente até fez uma live, eu tenho até salvo aí também no meu feed, de um tema muito interessante, né, que é até chamado a escolha de Sofia, e que infelizmente acabou se tornando algo muito comum, né? A gente está verificando aí nos noticiários em relação à ausência de leitos de UTI. E teve uma sentença, não sei se vocês tiveram acesso, teve uma publicidade muito grande em relação a essa sentença, não vou me recordar agora qual estado, mas o juiz até mencionou, né, como no sentido assim da interpretação, até um pedido de desculpas àquele paciente, mas que ele não teria condições de criar leitos de UTI, porque, né, por exemplo, às vezes realmente não tem, e aí como vai ser feito? O município vizinho também não tem. Então, assim, infelizmente a gente também está diante, né, do sistema de saúde colapsado. Então, às vezes, realmente vai fugir do controle. E, infelizmente, às vezes, quem acaba pagando por isso, né, a parte mais fraca desse paciente, esse trabalhador. Então, assim, são situações muito específicas que fica até difícil a gente falar de uma forma geral, porque aí tem que ser observado, tem que ser analisado cada caso específico. Mas essa decisão, depois eu vou até trazer de forma mais detalhada, mas ela ganhou, né, muita publicidade, porque realmente é algo que a gente fica reflexivo, né, porque pode ser feito mesmo em relação a isso, né. E a gente tenta, assim, porque eu sempre oriento, porque aí, né, o Sistema Único de Saúde, poder público, tem que verificar o que pode ser feito para aumentar aí a questão desses leitos de UTI, né, políticas públicas, né, o que pode ser melhorado em relação a políticas públicas para atender essa demanda. Né? E o problema é que acaba envolvendo outras questões políticas, questões de verbas. Então, assim, às vezes por isso essa demora envolve outros poderes, envolve outras questões e, infelizmente, né, são vidas e vidas aí que acabam sendo ceifadas, né? É muito complicado. É bem difícil, né? Sim. E aí, então, para conseguir esses tratamentos pelo
mais a pessoa entraria com esses pedidos no qual a gente explicou os procedimentos. Sim. E aí é importante verificar, mesmo junto a estes profissionais, quais os tratamentos são necessários, principalmente crianças com deficiência, transtorno do espectro autista. A gente vê essas terapias multidisciplinares, né? Então, às vezes, a gente verifica que a mãe, principalmente, às vezes, chega no escritório com essa ideia, mas ele já faz terapia ocupacional uma vez por semana, ele já faz fisioterapia. E a indicação ali no laudo do profissional, pelo menos 3 vezes por semana de TO, e às vezes a criança faz uma. Né? Fisioterapia, a indicação de mais 3 vezes, a criança faz uma. Então, assim, é muito importante ter isso ali documentado, né? Ter essa indicação expressa ali do profissional, constar a CID, né? E pedir o profissional para constar que esse tratamento é de extrema importância, demonstrar urgência, né, de iniciar, não é algo opcional, a criança faz se quiser, não, é algo urgente, vai ter resultado ali direto na vida, na dignidade dessa criança, na saúde dessa criança, desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal, socialização dessa criança. Então, deixar isso bem claro. E fazer o requerimento administrativo. Uma vez sendo indeferido ou tendo uma demora irrazoável, a gente judicializa. Isso serve, de uma forma geral, seja para medicamentos, cirurgias, tratamentos, insumos, e também em relação a essa cadeira de rodas. Eu tive um caso aqui muito específico, uma pessoa que era super ativa, realizava atividades físicas, passou, infelizmente, sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico, mas, assim, era algo, né, houve a indicação daquela cadeira de rodas bem específica, em que o paciente, vocês já devem ter visto, ele fica com o corpo totalmente ereto, então é como se ele estivesse de pé. E sim, por quê? A cadeira de rodas, né, mais comum que a gente verifica aí no dia a dia, ela não estava sendo totalmente, não estava atendendo totalmente as necessidades daquele paciente, porque estava ligado diretamente ao psicológico dele. Ele não conseguiu se adaptar a uma cadeira de rodas, ficando em nível ali mais baixo do que das outras pessoas que ele convivia. Então, assim, conseguiu comprovar que era algo que estava afetando também a saúde psicológica desse paciente. E além disso, uma cadeira de rodas que permite que você fique na posição em pé, né? Que a gente chama de posição ortostática, como vocês vão saber esse nome? Sim. Ela é necessária para manter uma boa circulação, para impedir enfermidades. Ela é importante para até, por exemplo, eu falo muito da minha área de funcionalidade, da pessoa não perder a capacidade de fazer as atividades de vida diária dela. E para você pegar as coisas, por exemplo, numa cozinha, é tudo muito alto. Numa cadeira de rodas normal, né, lá que a gente está mais habituada, a gente não consegue fazer esses procedimentos. Então, além de uma questão de saúde, entra numa questão de permanecer capaz de conseguir fazer as suas funções do dia a dia, né? Uma pessoa com deficiência, né, ela não faz o sentido dela ter que adaptar a casa toda para o tamanho dela, sendo que isso vai atrapalhar em outras situações. Por exemplo, se ela tem um filho, uma criança de 3 anos não vai deixar de mexer nos armários se os armários estiverem embaixo. Agora, ela ter uma cadeira que leve ela para cima faz muito mais sentido, além de preservar a saúde, né? Exatamente. Então, assim, esse paciente ingressou com essa ação, inclusive foi uma ação, ele não possuía plano de saúde, e ele conseguiu, né? O município recorreu, mas assim, por que é importante a gente deixar isso muito claro, né? Deixar isso comprovado? Porque o juiz, quando ele não vivencia, ele não está no dia a dia desse paciente. Então, a gente precisa demonstrar toda essa necessidade. Um laudo, por exemplo, de uma profissional, por exemplo, se você fizesse esse laudo explicando essa questão das funcionalidades, né, dos benefícios, não só psicológicos, estéticos, própria dignidade dessa pessoa,
Mas tudo isso que você explicou, né, que é algo muito particular, né, dos profissionais da saúde e que um profissional do direito, ele não teria essa informação. Então, Sim. assim, é muito importante, por isso que eu falo da importância de ter um laudo do profissional, um laudo fundamentado, um laudo completo, para a gente levar essa informação. Então, quando o juiz lê ali aquela inicial, ele vai verificar, nossa, realmente, olha a necessidade desse paciente, olha os benefícios que esse equipamento vai trazer. Então, assim, é muito importante essa fundamentação, muito importante, grande importância. A documentação está toda ok. Às vezes o pedido ele pode acabar sendo indeferido devido à ausência de meios, né, que comprovem essa necessidade, que comprovem, né, os benefícios, que comprovem a urgência. Quem sabe a Então, gente cria um projeto para ensinar o pessoal a fazer os relatórios. sim, é muito importante isso, faz total diferença. E às vezes o que acontece? Quando a gente se depara com processos judiciais em que a fundamentação nesse sentido da documentação está muito precária, às vezes o juiz acaba designando uma perícia médica. E o que acontece? Isso vai atrasar esse processo, principalmente na atual situação de pandemia. Até Sim. datas de perícia, forma como essa perícia vai realizar, muita discussão se pode ser online ou não. Então, assim, algo que pode ser evitado por um simples entre aspas, né, porque vai ser fundamentado, mas por um simples atestado médico, um laudo médico fundamentado. Então, é muito importante, né, os profissionais terem essa consciência também. Esses relatórios, eles são obrigatoriamente só do médico ou a gente consegue, por exemplo, acrescentar relatórios de outros profissionais também? E mais uma, a Sim. hipótese diagnóstica também é válida ou precisa de um diagnóstico fechado? Só para dar boa noite aqui, as pessoas que estão, né, Lauro, sempre presente nas lives. Então, as minhas ações, eu até oriento até outros colegas, né, e profissionais da saúde mesmo, se realmente seja um processo administrativo ou judicial, você juntar o maior número de documentos possível. Logicamente, documentos importantes. Então, eu sempre junto um laudo médico, o laudo médico fazendo as indicações de quais terapias. Então, suponhamos, o paciente X, né, ele tem transtorno do espectro autista. Esse paciente, ele vai precisar terapia ocupacional, musicoterapia, fisioterapia, fono, quantas vezes por semana, né? Então, ele vai, né, dar este laudo, emitir esse laudo com as indicações. E eu sempre oriento que esse paciente procure esses terapeutas. A maioria dos pacientes já faz, talvez não na quantidade indicada, mas já faz, já realiza esse tratamento junto a esses profissionais. Então, eu pego um laudo específico da terapeuta ocupacional, da fisioterapeuta, da fono, e ali nesse laudo, o que eu oriento? Fazer um histórico mesmo, né, da vida, vamos dizer assim, desse paciente ali em relação à parte médica. Então, fulano de tal iniciou o tratamento, faz o tratamento há 3 anos, ele, né, teve evolução do quadro nesse sentido, devido à terapia tal. Então, tem um histórico ali mesmo resumido e objetivo, mas contar, né, em português, claro, contar a historinha ali daquela criança, daquele paciente, né? E deixar claro também essa importância dessas terapias da urgência. Mas sempre eu junto aí nesse processo o laudo médico e o laudo de cada profissional multidisciplinar aí. Tanto terapeuta, fisioterapeuta, musicoterapeuta, psicopedagoga até, né? Tem alguns casos que já tem dentro ali desse plano aí, né? Já inclui, às vezes, o psicopedagogo. Então, assim, é muito importante também que esse direcionamento seja individualizado, ele seja bem específico, porque às vezes crianças com a mesma deficiência vão reagir de formas diferentes a tratamentos diferentes e têm necessidades diferentes. Então, assim, é muito importante ter esse direcionamento também personalizado, né? Qual foi a outra pergunta, Ellen?
Agora, Era uma, mas a gente acabou respondendo se pode ser uma equipe multidisciplinar e se é melhor. sim, com certeza eu entendo que é melhor, porque ela vai tratar de diferentes pontos, vai estimular, né? Eu falo muito da criança, mas nem sempre é criança, né? A gente está Uhum. tratando de forma específica, mas assim, ela vai estimular diferentes pontos ali, né? Que de forma, né, unificada ele vai, um acaba ajudando o outro, né? A gente sabe disso. Então, assim, é muito importante a gente contar com essa equipe. Então, é um tratamento ali que vai conversar ali entre si, entre os profissionais, né? Um vai ajudar o outro, né? Então é muito importante sim. Eu sempre prefiro que tenha, mesmo que não seja da mesma clínica, logicamente que é mais interessante, sim. Mas eu tenho clientes aqui que às vezes a fono é de uma clínica, né, a TO é de outra, mas há sim essa comunicação entre os profissionais. E até mesmo eu, como advogada, eu procuro sempre ter essa comunicação, na maioria das vezes, direta com a neuropediatra, por exemplo, né? Então, eu explico o quadro. E isso é muito importante, a gente ter essa, né, estreitar laços para, né, a gente conseguir o melhor possível para essa criança, para esse paciente. Uma outra pergunta que o pessoal fez nas caixinhas de pergunta, se tem como adiantar a lista de espera e se o que fazer se não dá para ficar na lista de espera, né? Como que Sim. eu faço quando eu estou numa lista de espera de uma terapia, às vezes há mais de um ano, aonde eu vou procurar, o que que eu vou fazer para poder adiantar isso ou resolver isso? Sim, tem como adiantar sim. E como Uhum. eu disse, se for um caso de urgência, a minha orientação, inclusive, é nesse sentido, não esperar, né? Porque a vida não espera. Então, tem Uhum. essa necessidade, tem essa urgência, você verificou ali que já passou de um prazo irrazoável, que você não pode esperar, ou que seja seu pai, seu filho, infelizmente, a gente é obrigado a judicializar, tentar ir através do Poder Judiciário conseguir uma liminar para que esse tratamento, essa cirurgia, o que for, né, ele seja antecipado o quanto antes. Né? Infelizmente, a gente vê uma realidade do Brasil, até de outros países de terceiro mundo, pessoas que infelizmente falecem, né, aguardando ali na fila de espera. Né? Então, é uma Sim. realidade muito trágica, muito triste, e que assim a gente tem meios de tentar evitar, né? Uhum. Logicamente, a gente não pode garantir 100%, ah, vai dar certo. A gente escuta muito Uhum. isso no escritório. Ah, doutora, mas é causa-ganha? Gente, não existe questão de causa-ganha. Mas os direitos Sim. estão ali, eles estão previstos, estão amparados pela Constituição Federal. É um direito de todos, é um dever do Estado. Então, a sua saúde, Uhum. sua vida, a dignidade da pessoa humana, você viver de forma digna, de forma saudável, é um direito seu. Sim. Então, você tem que, né, procurar exercê-lo. Então, se ali durante a fila de espera você verificou que é um prazo razoável, que a gente sabe, infelizmente, que é uma realidade, né, a opção realmente é de judicializar. E aí, por exemplo, no caso, se o SUS não tiver como atender aquele paciente, não tiver o terapeuta, não tem como encaixar dentro de algum dia do terapeuta, ele é obrigado a pagar a terapia no particular, por exemplo, como que funciona? Sim, quando a gente. Como funciona? Né? Então, você fez o pedido ali, você teve uma negativa no sentido de que não tem profissional disponível, ou que a data para realização dessa terapia, dessa fisioterapia, é só daqui a 3 meses, ou que você tem indicação de 3 vezes por semana, mas devido à agenda, à pauta dos profissionais da saúde envolvidos, você só vai conseguir. Você tem essa possibilidade de judicializar. Porque aí o SUS, né, o Estado, o que seja, né, falando de uma forma genérica, ele vai ter que encontrar meios para garantir esse direito, né, à saúde desse paciente. Então, o que não pode acontecer é ficar sem o tratamento, ficar sem o medicamento, tá? Então, assim, eu sempre oriento nesse sentido.
Demorou, é caso de urgência, né, a gente faz pedido administrativo, tenta, não conseguiu, judicializa, tá? Porque tem até umas opções, assim, com relação aos planos de saúde, né? A saúde e suplementação até mais comuns, a questão dos reembolsos, né? Então, às vezes, o paciente ele tem condições financeiras de arcar com o pagamento ali, devido à urgência, e depois ingressa com uma ação pedindo a restituição. Então, Sim. assim, logicamente tem alguns requisitos que a gente vai ter que verificar, né, analisar a documentação que esse paciente está munido, mas também é uma opção, né? Quem tem, né, às vezes uma reserva, quem tem algum parente que possa auxiliá-lo nesse momento, Uhum. às vezes alguns pacientes preferem arcar com o pagamento inicial só para garantir ali, pelo menos no início desse tratamento, e Sim. depois tentar essa outra alternativa de reembolso. Lembrando também, né, Ellen, que às vezes acontece muito do paciente arcar com o pagamento, mas não pegar um recibo, não documentar nada. Então a gente tem que ficar, né, ligar o sinal de alerta em relação a isso, documentar todos os gastos possíveis em relação a isso. Sei que é um momento de tensão, principalmente porque, né, está ligado à vida, às vezes alguma urgência, a gente, né, está emocionalmente envolvido, às vezes a gente não se atenta para arquivar, né, algum recibo, mas assim, é bom a gente tocar nesse ponto também, que às vezes o Sinto que cliente na vida. chega querendo reembolso, gastei 20 mil, gastei 10 mil, mas cadê o recibo? Foi quando, não lembro direito, acho que foi dia tal, início do mês. Não, a gente tem que ter dados ali bem específicos, né? Para a gente poder conseguir levar isso também para o judiciário, né? Contar uma história que faz sentido. Às vezes é verdade, né? A gente sabe ali que o cliente está contando a verdade, mas a gente não tem como comprovar. Então, É, aí assim, tem o né? que fazer, né? Já tem até um jargão, né? Que a justiça não socorre aos que dormem. Então, às vezes acontece muito isso, infelizmente. É um direito daquele paciente, Uhum. mas ele não documenta, ele não tem as informações, se esquece. Então, a gente não tem como comprovar. E acaba, né, talvez sendo julgado improcedente em virtude disso. Aham. Tá? Sinto que eu fui a vida inteira treinada para isso, né? Minha mãe teve vários processos na vida. Aí eu, em situação de emergência, eu fico, vira uma pessoa totalmente fria, sai fazendo as coisas, depois eu penso o que estava acontecendo. Exatamente. Tanto que na situação do meu noivo, em uma tarde eu tinha laudo do médico, mais de um, na verdade, solicitando, dizendo que era importante ficar no hospital, não sei o quê. Tinha todos os protocolos que a atendente foi anotando de ligações que fez pro plano. Fui reunindo tudo. Sim, e a gente se depara muito com essa situação. Foi até bom você tocar nesse ponto, que às vezes, principalmente em relação à saúde suplementar, os planos de saúde, eles se negam a emitir protocolo, algum comprovante de que o beneficiário fez aquele pedido administrativo. Então, tentar, né, sempre pedir o protocolo. Tem um número de protocolo? Pode me fornecer o número de protocolo? Não, a gente não fornece. Eles são obrigados, de alguma forma, a fornecer. Mas gravar a ligação, né? Tentar, às vezes, pelo site, a ouvidoria, printar a tela. Né? É muito importante a gente comprovar que já foi feito um pedido administrativo, uma tentativa, antes de judicializar. Né? Porque Uhum. isso comprova ainda mais todo esse desgaste desnecessário, que aquele paciente já está ali numa situação, né? De saúde debilitada, ainda ter que passar por toda essa situação. É muito complicado. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao processo diagnóstico. Alguns autistas, principalmente, mas até outras deficiências também, que vão TDAH, questões mais neurológicas do desenvolvimento, algumas pessoas não foram diagnosticadas na infância, principalmente pessoas mais velhas. E aí, quando chega na vida adulta, ou porque teve um filho, ou porque teve acesso àquela informação, super se identificou, quer investigar, às vezes o médico até fala, ai não, provavelmente você é autista. Mas, ou provavelmente você tem TDAH, provavelmente isso, mas não quer dar o laudo, não quer fechar o diagnóstico. Tem algum procedimento para se fazer, um caminho a se seguir? Então,
O primeiro passo, né, você tocando nesse tema, eu verifico isso acontecer de forma muito constante em relação às doenças raras. E o que acontece? Os exames, geralmente, que fazem um rastreamento completo, os exames genéticos, são exames caríssimos, né? Então, são os Sim. exames, na maioria das vezes, que são exames capazes de, de fechar esse diagnóstico, né? E Uhum. que são exames muito caros. Então, há essa negativa do plano, há essa negativa ali do SUS, porque é de alto custo. E Sim. são exames que não são muito comuns. A gente verifica, infelizmente, que também não são muito cobrados pelos profissionais de saúde. Até o próprio teste do pezinho mesmo que eu mencionei aqui no início da live, eu, por Sim. exemplo, eu tenho um filho de 5 anos. Eu não obtive, né, esse tipo de informação, principalmente com relação à importância. Então, a gente Sim. verifica que não é algo muito falado, assim como essa questão desses testes genéticos também não são. Então, às Uhum. vezes, né, o que a gente falou, diagnóstico precoce, tudo poderia ser evitado. Então, essa pessoa que já está em fase adulta, que tem indícios que podem ser comprovados de que há uma suspeita, seja do transtorno do espectro autista, seja de uma doença rara, né, de qualquer situação, ele Aham. tem direito sim. Por quê? Porque isso está ligado à saúde dele. Então, ele tem direito, né? Tudo que estiver ligado à saúde, ele tem direito. E aí vai entrar naquela mesma questão. Ele vai precisar aí de um laudo médico requerendo, né, que seja realizado esse tipo de exame e que haja uma fundamentação justificativa. Por que eu estou pedindo esse exame para ela? Ela está na fase adulta, mas há uma suspeita de que, né, tem aí a questão do transtorno do espectro autista. Por quê? Quais indícios, né, o que levou esse médico a ter essa suspeita? Então, ele vai fundamentar, fazer um laudo fundamentando, né? Geralmente eles pedem alguns exames básicos que geralmente não tem tanta dificuldade em serem realizados ou serem cobertos Uhum. e acabam também sendo utilizados esses exames como fundamentação. Então, que tem que deixar claro para o pessoal aí de casa tudo que estiver ligado à saúde desse paciente, ele tem esse direito. Logicamente, eu não estou dizendo que vai ser, na maioria dos casos, tão fácil assim de se conseguir. Mas, né, tem exames, tem testes, por exemplo, que medicamentos, né, principalmente ligados, medicamentos para pacientes oncológicos, que antes eles não estavam incluídos na lista do SUS, né, o rol da ANS também não tinha inclusão e que hoje tem essa facilidade. Por quê? Porque houve um grande número de pessoas se movimentando nesse sentido, vários requerimentos nesse sentido, então o poder público, né, o poder judiciário, ele verificou, opa, né, tem muitas pessoas precisando desse medicamento, então há necessidade de incluir esse medicamento no rol. Então, assim, é muito Então, importante isso, então, um tá? caminho, por exemplo, é muito difícil você ver uma avaliação neuropsicológica, que é a avaliação Sim, necessária para, né, diagnosticar um TDAH, um autismo. Então, no caso, a pessoa pode solicitar para o médico, olha, já que, por exemplo, o médico não está querendo fechar o diagnóstico sozinho, ela pode solicitar uma indicação para avaliação sim. neuropsicológica e caso não consiga nenhum local no SUS, entrar com a judicialização Judicialização, sim. Saiu. E é muito Judicialização importante. do pedido. Sim, é muito importante que essa pessoa, que essa família procure também um profissional especialista. Eu, inclusive, nas minhas Aham. ações, eu costumo até juntar o certificado de especialização desse profissional, que é para Uhum. comprovar justamente isso. Às vezes o SUS ou o plano de saúde ele disponibiliza um médico para atender aquele paciente. Mas Entendi. ele tem esse certificado de especialização naquela área? Não. Então, isso, né, geralmente é uma das fundamentações mais valiosas ali para a gente conseguir. Porque, né, não adianta a gente procurar um profissional, ter um laudo ali de um profissional que não é especialista na área, ele não vai atender a necessidade daquele paciente. Tá bom? Então, Aham. tem que deixar isso bem claro, né, para essas famílias, a importância também de procurar, né, um profissional com aquela especialização.
tá? Daquele caso Então, específico. teria alguma possibilidade, por exemplo, a pessoa passou no médico, o médico negou se quer avaliar, já passou em 5 médicos e eles não querem nem avaliar. Tem alguma opção quando isso acontece? Sei lá, pegar o relatório, né, os prontuários que ficam dos atendimentos e falar, mostrar que ela se identifica, que ela tem características, mas o médico não aceitou nem fazer avaliação. Ellen, então, um dos requisitos principais, né, eu digo assim, para fins judiciais, é uma indicação, uma solicitação, né, médica, né? Então, eu Uhum. acho que dificilmente, né, pode haver essa tentativa, mas se fosse um cliente que me procurasse nessa situação específica, eu deixaria claro para ele que as chances seriam pequenas, porque tem que ter uma indicação. Porque senão também, o que, que vai acontecer? As pessoas podem começar, eu tenho uma pessoa na família que tem a deficiência tal, mas eu não tenho indício nenhum, né? Eu já fiz a pesquisa, alguns exames básicos, e não há indícios de que eu tenho essa doença, mas eu coloquei na minha cabeça que eu tenho. Então, Entendi. assim, tem que ter indícios, né? Tem que ter uma fundamentação de que realmente há chances, né, de que Ah, essa pessoa tem essa doença, tem desenvolvido e ela tem que ter uma indicação médica, tá? Então, uhum. assim, é essencial que tenha a indicação profissional para a gente poder conseguir fundamentar. E aí a Letícia está perguntando cobrir equipamentos, cadeiras de rodas específicas, implantes, sim. Tá? Eu tenho várias ações nesse sentido, de que o SUS tem, sim, né, esse dever, né, o dever do Estado que a gente fala, porque se restou comprovado ali que aquele cidadão, né, ele tem essa necessidade de utilização de cadeira de rodas. Então, Uhum. né, isso está intimamente ligado à saúde dessa pessoa. Então, tem sim que haver Uhum. cobertura, né, implantes auditivos, mas é o que a gente comentou, tem que estar fundamentado, né, tem que ter esse laudo, né, com essa indicação, tudo bem comprovado, exames, né, Uhum. e mais um requerimento administrativo, né? E assim, principalmente aqui na região, voltada a equipamentos, a gente Uhum. verifica que já teve uma melhora muito significativa em relação a isso, né? Principalmente algumas doenças que são mais comuns, algumas deficiências, a gente já tem aquele rol ali, né? Quando não é um caso de extrema urgência, a pessoa Uhum. às vezes prefere até aguardar, né? E Sim. aí a gente verifica que há disponibilização já tem alguns equipamentos, até mesmo entre aspas, né, a pronta entrega ali, porque é algo mais comum. A gente vê uma dificuldade maior quando é algo de alto custo, por exemplo, cadeiras de rodas. Geralmente é bem mais fácil de conseguir. Porém, quando é uma cadeira de rodas específica, igual a essa que a gente mencionou, eu tive que judicializar, o município recorreu, mas assim, conseguimos, graças a Deus. Mas é algo que é mais incomum. Então, tudo que é incomum, a gente, né, verifica assim que há uma dificuldade maior da gente conseguir de Sim. forma mais imediata, né? Uhum. Seria isso. Eu acho que a gente respondeu todo mundo. Sim. De qualquer forma, Ellen, né, eu me coloco à disposição, qualquer dúvida, eventuais dúvidas que surgirem. Eu sei que vai ficar gravada a live, né? Às vezes a pessoa vai assistir Sim. depois. Então, Uhum. assim, eu me coloco à disposição, se quiser me perguntar, ou através de você, tá? A Sim. gente me coloca à disposição para poder responder essas dúvidas, eventuais dúvidas aí no momento posterior também. A gente tem Com todo esse certeza. trabalho social também, né? De levar informação, de ajudar como a gente Pois é. pode, né? Cada um ajudando da forma que pode, a gente vai melhorando, né? A gente vai criando um mundo melhor. Então eu gosto muito. Por isso até que eu gosto de, né, já iniciei essa questão também, lecionando, né? De ensinar, de dar aulas, porque é muito gratificante. E às vezes, quando Com você leva, certeza. né, uma informação para uma família, a gente vê o prazer que ela sente
entender, porque às vezes ela escuta num noticiário, mas de forma muito formal, muito técnica. Então, na Sim. verdade, ela escuta, mas a informação não chegou de fato ali para essa pessoa, que ela não consegue entender. Então, Aham. assim, a gente vê que ali ela já conta para vizinha, já manda áudio, já joga nos grupos de família. Então, assim, a gente tentar, né, ter esse atendimento humanizado e, ao mesmo tempo, né, levar essa informação de uma forma mais facilitada para as pessoas. Só deixando claro que a gente esqueceu de comentar, a pessoa pode entrar com o processo não só com advogado, né, de confiança ou, Sim, né, pagando, mas também existe a defensoria pública, onde a pessoa até dois, três salários mínimos, depende sim. muito do estado, né, pode entrar com uma ação pelo estado Sim. na questão da saúde também. E essa é uma dúvida muito recorrente, às vezes até eu costumo fazer esse trabalho aqui também. Às vezes a pessoa procura, né? Infelizmente não tem condições, às vezes, de arcar com o pagamento, né? E assim, Aham, a gente deixa claro que existe essa possibilidade da Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, ele também tem um trabalho nesse sentido. E até mesmo os núcleos de práticas jurídicas, né? Eles também desenvolvem esse trabalho, as faculdades de direito, oferecem esse legal. tipo de serviço. Logicamente, é feito ele pelos estudantes, mas sob a Aham, supervisão dos professores. Então, sim. assim, essa pessoa que não tem condições de arcar com o pagamento né, de honorários advocatícios de forma particular, ela não vai ficar desamparada, né? O Aham. próprio acesso à justiça também é um direito do cidadão, né? Ele tem esse direito de petição ali junto ao Poder Judiciário, então ele também não pode ficar desamparado. Então, se ele não Sim, tiver condições de pagar, né, de arcar com o pagamento dos honorários desse advogado, ele tem essas outras opções, tá? Então, é entendi. bom também, por isso que eu falo que sempre tem que buscar essa informação, né? Tem que Com procurar certeza. se informar. Eu também adoro essa parte de passar informação. Ainda estou no comecinho, mas quem sabe consigo virar professora também. Ah, com certeza, né? Durante a faculdade eu fui monitora de bioquímica, né? E aí eu me apaixonei. Ah, é excelente. E assim, né? A gente vai fazendo aquele trabalho, né? Do tijolinho, um tijolinho por vez, né? Então, Com é muito certeza. importante. A Cláudia perguntando, mas não seria mais complexo? Então, assim, é uma questão que eu vejo muito, até em relação ao que a gente já tem isso muito sedimentado em relação aos médicos, né? Principalmente médicos especialistas. Então, tá com problema de coração, você vai procurar um cardiologista, né? Mas com relação à advocacia em si, às vezes a gente ainda não tem essa cultura. Então, até as Uhum. outras advogadas que fizeram as lives também são especialistas na área Sim. e, com certeza, de fato, isso é muito importante também, né? Às vezes, o profissional é um excelente profissional, um excelente advogado, mas ele não é da área específica de direito médico, então talvez realmente ele pode deixar de juntar algum documento, né, algum laudo, né, deixar de fazer algo, não porque é um mal profissional, mas porque não é específico da área dele. Com certeza isso faz diferença sim, Cláudio. Mas assim, às vezes em live eu até não toco muito nesse ponto, assim, né? Para a pessoa não interpretar como se fosse uma forma, né, de fazer uma propaganda do trabalho, mas assim, é até importante, sim, foi uma colocação muito importante que a Cláudia fez, porque com certeza faz muita diferença, né? Às vezes o cliente Aham. ali, o beneficiário, ele pode ter, às vezes, um direito negado né? Às vezes por ausência de uma fundamentação específica, de um laudo específico, né? Por não ser alguém, né, especialista na área. Assim como acontece com a TO, que é especialista, com o fisioterapeuta, com o médico, Sim, né? Então, com sim. certeza, isso é muito importante também. Acho que uma saída quando a pessoa não tem opção
de pagar mesmo, é ela mesma ir atrás de perfis de profissionais especialistas e compreender mais sobre o assunto para saber se está sendo solicitado, se está sendo pedido, se está E, sendo feito o que ela precisa. e Porque buscar às vezes pelo não menos tem a nem requisito. orientação, né? Buscar pelo menos a Sim, orientação, fazer uma consulta, né? Ali, com certeza. que às vezes você não tem condições e não vai ficar sem exercer seu direito, sem ter o equipamento, ou Sim, conseguir ali o atendimento, por às vezes não ter as condições financeiras para arcar com um profissional especialista, que a gente sabe que muitas vezes acaba saindo um pouco mais caro. exatamente. Exatamente. Infelizmente, nem todo mundo está tão bem. Sim, é verdade. Mas principalmente nesse período de pandemia, né? Mas assim, é muito importante, né? Com certeza é muito importante isso, esse ponto, tá? Bom, Prazer. espero Se alguém sim. tiver mais alguma pergunta, pode mandar, senão a gente vai se despedindo. As perguntas que eu respondi, caso também, né, tenha ficado alguma dúvida, quem quiser se manifestar nesse sentido, a gente pode, né, esclarecer. Com Mas eu certeza. até ressalto aqui, né, que eu me coloco à disposição. Mas nesse caso, eu poderia entrar várias vezes. Então, essa questão de várias vezes é o seguinte: se você tem um pedido específico e foi negado, você já recorreu, né? Você vai ter que montar uma nova ação com um novo pedido, né? Com um laudo com uma nova data, né? Então, assim, nesse caso de doença, sim, mas você não poderia utilizar, né? Daquela, né? Tem que ser, por exemplo, os laudos. A gente pede sempre laudos atualizados. Então, não adianta você entrar hoje, né, com uma ação, às vezes um processo que demorou muito, e aí você vai fazer um novo pedido e o laudo está totalmente desatualizado, né? Então, a realidade daquele paciente já pode ser outra no momento que você vai ingressar com a nova ação. Né? Às vezes o quadro clínico já se modificou, se agravou ou melhorou, né? Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Deixa eu ver. Tem alguma? Ainda não. Eu queria saber disso quando eu tinha 14 anos. Para você ver, né, como era tão pouco falado, né? Como as Sim, informações não eram, né, explanadas do jeito que a gente verifica hoje. A gente tem não. muita abertura, né? A gente verifica Uhum. rádios locais, temos muitas matérias jornalísticas nesse sentido, né? Sim, muito Mas, importante. mas antes a gente via que era muito precário mesmo. Quando eu tinha meus 14 anos, eu tive lesão na cervical, né? Fui ter terapia 2 anos depois. Nossa. Aí tem dor crônica até hoje por causa disso. A gente verifica, né, as consequências, né? Uhum. Mas eu Você acho tira. que eu tive uma lesão na cervical, foi um acidente de efeito chicote quando eu passei numa lombada e nem o seguro do DPVAT eu não recebi. Eu Nossa. tive uma fratura entre a cervical 4 e a 5. Hernia de disco pós-traumático, aconteceu tudo, Deus e o mundo que você imaginar. Então, e Mas assim, nem se você souber falar sobre o DPVAT, tá aí, ó, mais um. sim, o DPVAT também tem requisitos bem específicos, né? Mas é muito importante, porque acaba estando intimamente ligada a essa questão que envolve lesões, às vezes até, Uhum, né, alguém se torna deficiente mesmo, né? Em virtude de alguma lesão que acaba sendo permanente, né? E tem uma sim. comorbidade ali também. Mas, com certeza, acho que é um tema de live, sim, vai ter muita dúvida. Puta, demorou uns 6 anos para conseguir me recuperar melhor. Sim.
Foram 2 anos sem conseguir correr, andar. Verdade. Andava, né? Não andava parecendo uma pessoa de Mais velho. 96 anos, com 14. Né? Mas é isso. Mas então é isso. Quem sabe aí fazemos uma próxima live, achamos um tema. Muito bom. Então é isso, pessoal. Já podemos encerrar. Foi um prazer fazer a live contigo, de poder esclarecer, de poder manter essas informações aqui no canal, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu não sei se dá para colocar, mas vou testar. E Assim, também vai estar disponível no canal do YouTube. excelente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de levar informação, algo que eu gosto, né, muito. E aproveito até a oportunidade para parabenizá-la, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, toda essa preocupação de levar essa informação e de unir aí os profissionais da saúde com profissionais do direito, né, que a gente, Com apesar certeza. de áreas tão distintas, estão tão interligadas, né, então a Boa. gente tem que fortalecer mesmo esse tipo de relação profissional, que é muito importante. E me Aham. coloco à disposição, né, como já disse, qualquer, né, eventuais dúvidas que surgirem no decorrer do passar dos dias, me coloco à disposição, próximas lives. Foi um Com grande certeza. prazer e com certeza, né, continuará sendo nas próximas lives, tá bom? Só pra você ter noção como eu adorei, eu já tenho mais 3 lives com profissionais do direito. Olha só, é muito assim, é uma área muito ampla, né? Então Sim, a tem gente direito da tem, educação, tem sim, tutela, tem muita coisa ainda para falar. sim, então é muito importante, com certeza, né? Vai, vai surtir muitos efeitos. Com certeza. Foi um prazer, viu? Que a gente possa fazer outras lives, retornar aqui para poder passar mais informação para o pessoal. Com certeza. Então, tchau, Muito tchau. obrigada, Então, boa obrigada a todos noite. também, né, que nos acompanharam. Queria agradecer a Certeza. presença virtual de todos. Alguns me Uhum. acompanham em todas as lives. É muito bom, né, a gente receber esse carinho também. Tá Muito bom? legal. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau, Boa então. noite.